Com mais de 20 anos estudando finanças pessoais, 14 anos como consultor financeiro e 9 anos atuando como professor universitário na área de gestão, eu aprendi como identificar os sinais que apontam para o sucesso financeiro. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar quais são eles. Porque às vezes tá tudo ok na sua vida financeira e só você que não percebeu isso. Primeira pergunta, você está jogando o jogo certo? Você deve escolher entre dois jogos para medir o seu sucesso financeiro e uma das principais razões pelas quais as pessoas tendem a se sentir para trás financeiramente é porque estão jogando o jogo errado. Elas estão jogando o jogo do status, onde todos estão tentando superar um ao outro. O problema desse jogo é que para vencer você precisa rebaixar alguém e isso acaba te tornando uma pessoa muito competitiva e estressada. Você fica sempre, de alguma maneira, lutando para rebaixar os outros para poder elevar a si mesmo. O jogo do status é uma classificação externa em relação aos outros. O tamanho da casa, a marca da roupa e tudo mais aquilo que nós podemos ver e comprar em redes sociais, por exemplo. Se eu comprar um carro novo, isso só melhorará o meu status se você não tiver um. Se todo mundo tiver um carro novo, isso não me ajuda a subir na escada. É sempre usar outras pessoas como referência. O problema é que, quando se começa a jogar esse jogo e a se comparar internamente com as projeções de todos os outros, você vai se sentir constantemente em alerta, porque alguém tem que perder para outra pessoa ganhar. Há uma frase no livro O Milionário Mora ao Lado que diz: riqueza não é o mesmo que renda. Se você ganha um bom salário e gasta tudo, você não está enriquecendo, você está apenas vivendo bem. E isso nos leva ao outro jogo que você pode jogar, que é o jogo da riqueza. Isso não é sobre o que todos os outros podem ver, mas sim sobre o que está acontecendo nos bastidores. É o dinheiro no banco que está sendo investido, são os empreendimentos aí que você está tentando construir, é o dinheiro que você está gastando em autodesenvolvimento, são todas as coisas que têm um retorno positivo e que eventualmente podem comprar a sua independência e lhe dar o poder de viver a vida do seu jeito. A chave é garantir que a sua avaliação de sucesso não seja baseada no jogo do status. Uma vez que você entende isso, vai perceber que você está indo muito melhor financeiramente do que pensa, porque o jogo do status é apenas como um trailer do filme. Ele mostra os melhores momentos, as melhores partes e deixa o resto de fora. Se você usar o salário médio do brasileiro ou da sua categoria profissional, você vai perceber que no fundo esses números fazem muito pouca diferença aí como nós nos vemos, porque em primeiro lugar, de acordo com pesquisas, são os nossos próprios amigos e colegas que têm uma influência muito maior na nossa autoavaliação financeira do que a sociedade como um todo. Além disso, não importa o quanto nós recebemos, a nossa mente ela sempre tende a focar mais nas perdas do que nos ganhos. Tem um conceito chamado aversão à perda, e ele diz que a dor de perder é psicologicamente 2 vezes mais poderosa do que o prazer de ganhar. Por exemplo, se você encontra ali R$100 no chão, você fica feliz, isso vai alegrar teu dia, tá? Beleza. Mas se você perde esses mesmos R$100, a dor tende a ser muito maior do que a alegria de ter achado. O mesmo conceito ele pode ser aplicado aos nossos ganhos. Se você descobrisse que ganha mais dinheiro do que os seus amigos ou colegas, você poderia se sentir um pouco mais contente com os seus ganhos. Por outro lado, se você descobrisse que ganha menos dinheiro do que eles, isso teria um impacto muito maior nos seus níveis de felicidade e você se sentiria muito menos satisfeito com o que você está ganhando, mesmo que a gente esteja falando do mesmo valor. Sem saber disso psicologicamente, nós continuaremos em um ciclo de insatisfação, já que à medida em que nós vamos crescendo, o nosso grupo de pares e o ponto de referência ao qual nós nos comparamos, eles também sobem. Tá, mas daí como é que você escapa disso? Eu apelidei a solução de CPI das finanças pessoais. São 3 fundamentos. O primeiro dos 3, que é representado pela letra C, é sobre crenças e também sobre controles. É estar plenamente ciente do seu relacionamento com o dinheiro. Isso significa conhecer a sua saúde financeira, mentalmente falando sobre suas crenças e fisicamente sobre a sua renda e as suas despesas, né? E encontrar maneiras ali de viver abaixo das suas possibilidades. Em outras palavras, aumentar a sua renda e ou reduzir seus gastos para que você tenha dinheiro suficiente para economizar ou investir de alguma forma, né? Uma maneira de você fazer isso é usando algum sistema de gestão que possa mostrar aonde você está financeiramente e se está gastando menos do que você ganha. Eu tenho um sistema desse chamado Sysfip e tem uma versão gratuita para você usar. O link ele está na descrição do vídeo aqui embaixo. Lá você mergulha profundamente em cada categoria financeira para que você possa estar totalmente ciente aí do seu relacionamento com o dinheiro. O P da CPI é de planejamento e basicamente
Sem se aprofundar muito no assunto, né? A primeira coisa que você vai fazer nesse quesito aqui é buscar uma reserva de emergência. Aquela grana para você acessar apenas em casos de emergência. Eu falo sempre sobre isso. E só isso já te coloca muito à frente da maioria da população. Eu falo muito sobre isso. Quantas pessoas que você conhece que se ficarem sem renda hoje, amanhã já terão problemas? Se você tiver uma reserva guardada, mesmo que seja apenas um mês das suas despesas para começar, você já está muito melhor que a maioria das pessoas. E finalmente, a última parte desses 3 fundamentos é o I de investimento, que é bem óbvio do que a gente está falando, mas mesmo assim, né, é preciso antes de tudo conhecer as possibilidades de investimento, seus níveis de risco e de retorno e, claro, antes disso ainda é não ter dívidas, é não precisar fazê-las também. Não se coloque em uma posição em que a dívida seja a única maneira de você pagar contas e, né, deixar suas contas em dias ou de adquirir coisas mais caras. A maioria dos brasileiros usa o cartão de crédito não para acumular pontos e milhas para viajar de graça, mas para pagar suas contas do dia a dia. E isso apenas mostra que, se você for capaz de economizar uma parte da sua renda, tiver uma reserva de emergência e puder pagar suas contas em dia sem se endividar, você já está muito à frente da maioria das pessoas. Mas depois de saber disso, você se sente melhor? Provavelmente não, devido à aversão à perda. E é aí que entra a terceira regra: usar a lente de um indivíduo em vez da lente da sociedade. Há uma citação que diz: se você mudar a maneira como você olha para as coisas que você olha mudam. A nossa avaliação pode ficar no limite da montanha-russa ali, porque a nossa sociedade nos bombardeia com ideias de luxo, status e salários robustos. Mas e se mudarmos o foco para as nossas próprias metas e sonhos como indivíduos e deixarmos de lado as comparações sociais? Entender o que é riqueza para nós. Desse jeito nós podemos ter uma visão mais honesta e gratificante do nosso próprio sucesso. E quando você faz isso, você fica livre de comparação, livre de expectativas, fica livre de não ter que jogar o jogo aonde outras pessoas aí estão fazendo as regras. Pensa o seguinte: você preferiria estar no topo de uma escada social, mesmo que não esteja e seja uma fraude completa, ou preferiria estar na parte inferior de sua escada social, sabendo que lá no fundo você é o número 1? Então anota aí, joga o jogo certo, faça uma CPI nas suas finanças pessoais e use a sua lente individual para definir as coisas. Seja amigo do seu dinheiro e um forte abraço.